Bom, mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. A gente percebe que as coisas são consistentes quando uma consultoria vem e fala que tem 15 anos de mercado. Quer dizer, uma consultoria com 15 anos de mercado, ela já passou de muitas fases, inclusive já entregou muitos resultados e mostra consistência. E mostra consistência também quando ela enche um lugar desse aqui com clientes importantes, né? Então, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Amaro, ao Marcelo, ao Maciel, por essa oportunidade de a gente estar falando aqui com vocês. Mas, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui brevemente, vou apresentar uma solução nossa, que tem muito a ver o dia a dia de vocês, ok? Para entender um pouco mais aí do público, eu queria fazer algumas perguntas. Quem aqui é especificamente de departamento de qualidade? Por favor, levanta a mão. Legal. Olha, tem um amigo que acabou chegando aí, tudo bom? Quem aqui, mais abrangente, além de qualidade, cuida de processos, ambiental, recursos humanos, ou seja, sistemas de gestão de forma mais abrangente? Boa. Quem aqui é de indústria? Legal. Serviços? Muito bem. Um mercado que eu não perguntei. Tranquilo. Vamos lá, então. Olha só. Falar um pouco para vocês de onde surgiu essa ideia. Nós entendemos que departamentos de qualidade, eles são uma das colunas das empresas, uma das colunas fortes das empresas. Seja por exigência de mercado, seja por exigência dos clientes, seja por exigência legal, ou mesmo pela questão da própria empresa, exigir que os seus produtos e serviços sejam realizados com alta qualidade, departamentos de qualidade, aí é lógico, abstraindo depois a sistema de gestão, são coluna forte dentro das empresas. Falei alguma besteira aqui? Não. Agora o problema é o seguinte, muitas vezes nós somos encarados como um mal necessário dentro das empresas. E esse é um estigma ruim demais para um departamento tão forte, tão estratégico para as empresas. Quem aqui nunca foi chamado de falar assim, poxa, você é um gerador de burocracia, achador de pelo em ovo, não é? Quem aqui nunca passou pela seguinte situação? Você exige um processo e o camarada vira para você e ainda fala assim, pô, deixa eu trabalhar. Como se a gente não estivesse trabalhando também, certo? Essa é coisa do dia a dia do departamento de qualidade. O que a gente vê nessa problemática? Que por conta de ter que investir um tempo extremo na manutenção dos processos, o departamento de qualidade acaba perdendo a oportunidade de trabalhar nas questões que estão na sua origem, que é melhoria contínua, excelência, redução de custos, certo? A gente gasta tanto tempo carregando o piano que perde a oportunidade de acertar outras questões. Por isso, dessa preocupação, nasceu o ZEC. O ZEC é uma solução de software em nuvem. Quem está familiarizado com o conceito de software em nuvem? Ok, legal. Software em nuvem, basicamente, é o seguinte, você não instala ele na sua empresa, ele está nos nossos servidores, você não usa recurso computacional da tua empresa de servidores, certo? Você usa a tua máquina e a conexão com a internet para poder utilizar o sistema, certo? Uma solução em nuvem que ampara todos os processos, todo o sistema de gestão. Começando, claro, por qualidade, mas indo para documentações, ações, não conformidades, e aí alguns outros que eu vou falar com vocês daqui a pouco, ok? Quando a gente olha para o ZEC, a gente olha para 3 partes do sistema, 3 áreas de sustentação dele. A primeira é a seguinte, é assertividade. Ninguém lembra do departamento de qualidade até acontecer um erro, certo? Enquanto está tudo sendo entregue direitinho, ninguém lembra da gente que é de qualidade. Mas erra uma vez para você ver o que acontece. Todas as miras lasers apontam para a cabeça do gestor de qualidade, certo? Quando a gente fala, e isso é uma questão, e essa talvez seja a principal questão do departamento de qualidade, que ou não tem ferramentas que possam amparar o seu dia a dia, ou tenham ferramentas que são complicadas demais de serem utilizadas, certo? Quando eu entrego para o departamento de qualidade ferramentas ágeis
para ele lidar com o seu dia a dia, entregar todas as suas obrigações com maior velocidade, eu estou reduzindo o risco, aumentando a assertividade, tirando uma carga de trabalho pesada das costas de qualidade. Estou reduzindo a vitrine da qualidade. Para falar melhor, reduzindo o teto de vidro da qualidade. Quando a gente entrega os sistemas que permitam aos senhores e às senhoras fazer o trabalho que tem que ser feito num curto espaço de tempo. Segunda coluna do ZEC é proatividade. Muito ligada à primeira, se eu consigo cumprir com as minhas ações em curto espaço de tempo, qual que é a segunda questão? Eu consigo trabalhar em coisas que são sonho meu e eu nunca consegui antes, né? Porque quando a gente olha estruturalmente os departamentos de qualidade, como eu falei ali no princípio, está ligado a ele excelência, melhoria contínua. O porquê não dizer que departamentos de qualidade poderiam deixar de ser custo para ser receita? Sonho de todo o departamento de processos é sair da conta do centro de custo para ir para o centro de receita da empresa. Se esse departamento, então, ele consegue ter proatividade e começar a trabalhar pela melhoria da empresa de forma mais rápida, mais ágil, ele passa a trazer dinheiro para a empresa. E trazer dinheiro para a empresa é a forma de, definitivamente, tirar esse estigma de gerador de custo e gerador de burocracia, que muitas vezes os nossos departamentos de processo e qualidade têm. Faz sentido? Boa. E o último, e somente o último, mas não menos importante, que é a redução de custos. Redução de custos em 3 áreas. Primeiro, licenciamento. Quem tem sistema de gestão, sistemas de gestão software que ampara isso, das grandes marcas, gasta uma bala com licenciamento anual, com manutenção, certo? Gasta tem um investimento muito pesado em customizações, que são específicas, além de muitas vezes serem sistemas absurdamente complicados de serem utilizados. E aí a gente investe o nosso tempo muito mais do que deveria. Em software, eu normalmente digo o seguinte, que software é ele que tem que trabalhar pela gente. Se é a gente que trabalha por ele, tem alguma coisa errada. E é o que muitas vezes acontece, principalmente com algumas marcas tidas como grandes marcas de mercado, de sistemas e outros módulos, mas quando chega no departamento de qualidade, só piora a situação dos nossos processos, só piora a burocracia que a gente acaba gerando. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem tem alguma solução em software para sistemas de gestão implantado na empresa hoje? Só para entender. Legal. Quem vai... o Excel deita e rola na empresa? Só para entender. Eu trabalhei muito tempo na área de ERP, né? Em ERP a gente diz o seguinte, ERP é Sistema de Gestão Empresarial, né? E a gente diz assim, que toda empresa tem um ERP implantado nela, né? Nem que seja um Excel Resource Planning, né? Então, assim, porque o Excel realmente ele é uma ferramenta muito bacana para agrupar dados, mas para fazer operação, para gerir processo, o nível ele é crítico quando a gente fala de assertividade e de velocidade. Ok? Então, ou seja, quando a gente fala de ZEC, a gente fala de assertividade, é aumentar a assertividade dos processos para que a vitrine do departamento de qualidade diminua. Certo? A gente está falando também de proatividade, que é reduzir o teu tempo controlando a burocracia, para ter mais tempo para fazer as coisas que a gente sempre quis fazer. E em terceiro, redução de custos. Vou dar exemplo aqui de uma coisa para vocês. Desse bloco aqui tem 3 itens que eu acho que eles chamam muito a atenção e conversando com os clientes, eu acabei confirmando essa questão. Primeira grande atribuição do ZEC é base unificada de informações sobre documentos. Todos os documentos da empresa sendo descritos e indexados numa mesma base. Segunda questão, base online de registros. Então, veja, o que é documento físico, eu registro no ZEC para saber onde está. Se está no departamento de qualidade, se está na produção, se está na obra. Tem alguém aqui de construção civil? Hoje a gente não tem ninguém, mas, por exemplo, construção civil tem alguns documentos que são exigidos estar na obra
mas de repente o auditor senta na sala da sede da empresa e pede o documento. E aí, o que fazer? Segunda questão é o seguinte, existem diversas informações que são base online, mas no momento que o auditor pede, você tem que gerar o documento e entregar imediatamente para ele. E a terceira questão é gestão das evidências de auditoria. Por que eu digo que esses 3 itens são 3 itens que andam juntos? Quem nunca passou pela seguinte situação? O auditor chega, senta na tua sala, puxa da pasta a lista de documentos que você tem que entregar para ele, dá na tua mão e fala assim, se vira agora. E aí você olha aquela lista, bom, eu não gosto de usar o exemplo, né? A gente perde os cabelos para procurar documento, porque eu já perdi muitos, mas você começa, pega um, pega outro, pega terceiro, pega o quarto, pega o quinto, o sexto, e fala, enroscou, esse aqui eu não vou achar. Liga para fulano, liga para Beltrano, manda não sei alguém procurar. E o auditor, sentado na ponta da mesa, tomando a anotação dele e com o cronômetro ligado, ele começa a perceber dificuldade no teu processo, dificuldade em entregar documento. Não que isso, no ponto máximo, a gente sabe que isso chega ao ponto de você tomar uma não conformidade simplesmente pela demora de entregar um documento. Mas na cabeça do auditor começa a gerar o seguinte, peguei onde ele está fraco ali. Se eu apertar ali eu acho o problema. E no final, e às vezes acaba achando mesmo. Então, não ter o domínio sobre as informações talvez seja uma das questões mais críticas para sistemas de gestão. Certo? Porque o tempo que a gente gasta procurando a informação é muito maior do que a gente gasta fazendo alguma coisa com ela. Então, esses 3 primeiros itens, eu acho que é ponta do ZEC, é organizar informações, organizar documentos, e não importa se esses documentos são físicos ou online, deixar à disposição dos senhores. Quarta coisa, históricos, rastreabilidade. Outro dia, numa empresa, tive o seguinte exemplo para isso aqui. Produção foi para o cliente, chegou na porta do cliente, não vou aceitar. Por quê? Faltou um determinado documento. Cliente, em vias de devolver a produção, prejuizaço. E aí, de novo, é um daqueles eventos, uma daquelas situações que botam o departamento de processos como teto de vidro fraco, certo? Surge um camarada organizado, puxa o documento, manda por fax, põe no motoboy e manda até a empresa. Ufa, situação salva. Agora, a gente não precisa mais suar para esse tipo de situação. Porque não estou dizendo... O departamento de processos, sistemas de qualidade, não é que eu estou dizendo que eles têm que ser infalíveis. Mas quando o problema acontece, você tem que ter um domínio da informação suficiente para ter uma reação rápida ao problema. E ter históricos, rastreabilidade de processo de forma mais definida é uma dessas questões. E por último, praticidade no dia a dia. De novo, né? O sistema que tem que trabalhar por mim, não sou eu que tenho que trabalhar pelo sistema. Essa é uma das grandes questões do ZEC e do que a gente propõe. Ok? Para dar uma passada rápida aqui em algumas outras coisas, vale a pena dizer o seguinte, lógico, né? Ele nasceu das demandas de qualidade, mas não continuou somente nas demandas de qualidade. Então, hoje o ZEC ele ampara ambiental, responsabilidade social, saúde e segurança ocupacional, segurança de alimentos. Então, todos os processos dentro da empresa que precisam ser instituídos, registrados e geradas evidências, a gente acompanha toda essa questão. Ok? Ele também nasceu com um módulo de qualidade, mas se ampliou para documentos, riscos e fraudes, calibração e manutenção, então onde a gente vai lá no chão de fábrica e acompanha todos esses processos, principalmente para a indústria de processos críticos, né? Ter um módulo de manutenção com programações preventivas e um módulo de calibração para as medições específicas, faz todo sentido dentro do contexto de qualidade, certo? Não conformidade, ações, competências aí envolve também recursos humanos, né, de uma forma mais abrangente. Por isso que nós dizemos que a solução, hoje ela não é só mais uma solução de qualidade, mas é uma solução que ampara todo o sistema de gestão e processos. Ok? Importante, nem todos os sistemas que estão disponíveis no mercado hoje estão preparados para a atualização das normas.
Além do nosso sistema já estar totalmente atualizado com as últimas versões de ISO 9001, 14001 e SA 8000, tenho algumas outras aqui que já começam a balançar a mão, e tem gente de solução desesperado por alcançar, que a nossa solução ela já está de saída em conformidade com diversas outras exigências, ok? Esse é o contexto geral do ZEC. Desde já eu já vou dizer para vocês, nós estamos ali numa mesa no fundo com computadores abertos, com um sistema dispostos daí a conversar com vocês. Eu vou dar uma passada rapidinha aqui, que eu não quero tomar muito mais o tempo de vocês, só dar uma pincelada em alguns dos módulos, e eu estou à disposição para atender vocês, tá? Então vamos lá. Primeira questão, escolha de módulo, de todos os módulos é a critério de vocês, ok? Então, escolha de módulos, uso da tecnologia, pode ser utilizado no computador, smartphone, tablet, backup todo por nossa conta, suporte online, suporte presencial. Nós estamos terminando agora a nossa área de vídeos de demonstração e vídeos de treinamento, porque a gente sabe o seguinte, que o que a gente faz todo dia, a gente lembra. O problema é aquele parte do sistema que você fez no cadastro lá no começo da história e precisa fazer 2 meses depois, e você não lembra, certo? Então, para isso, nós vamos ter lá os vídeos de treinamento num acervo dentro do próprio sistema. Módulos. Documentos. Inclusive, tive aqui com o pessoal da Petraroli, aqui, que me deu uma excelente notícia, que é o workflow de aprovação de documento. Acaba com aquela história de gera o documento, vai na mesa do primeiro, revisa para mim, vai na mesa do segundo, aprova para mim, esquece. Online workflow dentro do sistema. Gerei, quem é o próximo da fila, avalia, quem é o próximo da fila, aprova, entra como versão atualizada. Vou revalidar o sistema, boto aquela versão para a antiga, boto uma versão nova, workflow de novo de aprovação. Tá? Então, abstraindo qualquer departamento da empresa que precise desse processo. Okay? Outro, calibração. Importante em empresas, calibração, lógico, está em função de uso dos equipamentos. Como a nossa capacidade produtiva está variável, o tempo de calibração também varia, e a gente permite no sistema acompanhar todo esse processo. Quer dizer, registrar todos os equipamentos, suas calibrações, necessidades, resultados, e deixar esses históricos todos disponíveis. Tudo no módulo de calibração, ok? Equipamentos produtivos e não produtivos. Riscos. Vou dar uma respirada aqui. Riscos e fraudes. Por conta da lei anticorrupção, tem sido um dos principais departamentos das empresas. Veja, a lei anticorrupção, apesar de ter corrupção no nome, ela fala de atos lesivos contra o poder público. Então, toda e qualquer ação, intencional ou não, de uma empresa que lese o poder público, pode enquadrar a empresa dos senhores na lei anticorrupção. Então, ter documentos e ter processos de riscos, ter uma área de contingência implantada na empresa, é um dos fatores que mitiga um possível enquadramento nessa lei. Módulo de riscos e fraudes à disposição de vocês. Competências. Todos os treinamentos, competências, currículos, todas as informações que graduam ou não graduam colaboradores a realizar ou não realizar ações dentro das empresas de vocês. Tudo disponível no módulo de competências. Manutenções preventivas, corretivas, preditivas, registradas em sistemas programadas, certo? Para uma atividade linear. Não conformidades. Aí eu vou falar rapidinho de não conformidades, né? Porque não conformidades, ou seja, a forma de você levantar o problema, registrar o problema, qual é a sua origem, conjugado, claro, com o módulo de ações, para realizar as ações e cobrir não conformidade. Diversos outros módulos estão na fila de desenvolvimento. Se vocês sentiram falta de algum aqui, de algum dos que eu falei no começo e tem prioridade, fala com a gente, porque nós estamos justamente nesse momento priorizando, né, Marcelo? Priorizando quais são os módulos que vão sair primeiro, então, e vai ser muito em função da demanda dos senhores. 3 clientes de exemplo, aqui a própria Amaro, que já está usando o sistema de forma muito abrangente. Queria agradecer o pessoal da Delpac, que está aí também hoje com a gente. Né? Fiquei super feliz aí de ver o pessoal da Delpac que já está utilizando. E o pessoal da Petraroli, que deu notícias fantásticas aí sobre a implantação e sobre como está correndo tudo lá. Eu queria falar com vocês de novo mais uma vez. Então, nós somos da Incandescente. A Incandescente é uma empresa de comunicação.
marketing e comunicação e tem um braço gigantesco aí de desenvolvimento de software, foi ali que ela nasceu. Então, inclusive, estamos à disposição, a Luciana da Incandescente está aí à disposição para falar sobre marketing, comunicação, branding, entre outras coisas. Eu sou o Hugo. Está aqui meus dados, mas eu vou depois deixar para vocês uma pasta e cartão tudo direitinho. Eu vi que alguns já pegaram a pasta, vou deixar cartão direitinho com vocês. Estou à disposição lá atrás com a equipe do ZEC para mostrar sistema, para conversar com vocês e abrir um papo. Nesses próximos dias eu estou à disposição para visitar os senhores, para marcar apresentações online. Tá? A gente tem feito muita apresentação online do ZEC, certo? Para facilitar o processo. E meu tempo é de vocês. Queria mais uma vez agradecer a turma da Amaro, chamar o Maciel aqui. Gente, muito obrigado, uma excelente manhã para vocês. Até a próxima.